A globalização é um dos termos mais empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como uma total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. Podemos dizer que a globalização é entendida como uma integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Como exemplo do que o Gabriel acabou de falar, há um século a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções tecnológicas que ocorrerão nas próximas décadas. Assim, podemos dizer que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. Então, eu vou falar sobre a origem do termo globalização. Então, ele só veio a ser elaborado a partir da década de 80, tendo maior difusão após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Mas são muitos autores que defendem que a globalização se iniciou a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e no início do século XVI, momento onde o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. De toda forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentando evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais. Nesse caso, cabe um destaque especial para a última delas, também chamada de Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciada a partir de meados do século XX, e que ainda se encontra em fase de ocorrência. Nesse processo, identificaram os avanços tecnológicos no contexto dos sistemas de informações, com destaque para a difusão dos aparelhos eletrônicos e da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Então, podemos considerar que a globalização se iniciou há cerca de 5 séculos aproximadamente. Consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 5 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. Bom, agora vai ser citados alguns aspectos positivos e negativos. Um dos aspectos positivos é que uma das características da globalização é o fato que ela se manifesta nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, tanto cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é, por exemplo, revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente. Um efeito negativo é a desigualdade social que a globalização proporciona, onde o poder de renda se encontra em maior parte concentrado na mão de uma minoria. Isso atrela a questão às contradições do capitalismo. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são produzidos obedecendo uma ideologia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menores favorecidas, obliterando assim suas matrizes tradicionais. E é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, como a maior difusão do conhecimento, como por exemplo, a cura para uma doença grave é descoberta no Japão e ela é rapidamente difundida para diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores. A configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, comunicação, cidades, trocas comerciais ou capitais especulativos, se tornam pontos fixos graças aos fluxos desenvolvidos entre esses diferentes pontos, sendo algumas mais preponderantes que as outras.
A expansão dos multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais, levaram ao abandono dos seus países de origem ou, às vezes, elas apenas expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais, em busca de um mercado consumidor maior, de uma ascensão de impostos, ou seja, uma taxa de impostos menor, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar com um menor custo com a mão de obra e matérias-primas. A formação dos acordos regionais ou dos blocos econômicos, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também proporcionar ações conjunturais em grupos. Expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação, assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer assim que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. Pela segunda vez com uma princesa africana no México. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz sucesso no interior da Bolívia. Zebras africanas e cangurus australianos no zoológico de Londres. Múmias egípcias e artefatos incas no Museu de Nova York. Lanternas japonesas e chicletes americanos nos bazares coreanos de São Paulo. Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai, vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com um namorado árabe na Baixada Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneyland.